Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Eric Omena e eu vou falar sobre o livro que eu escrevi e que está sendo lançado agora no final de 2023, que se chama The Games of Land Dispossession, em inglês, tradução, Os Jogos de Expoliação Fundiária. Esse livro é um livro, como eu disse, de minha autoria, né? Que está sendo publicado pela Palgrave Macmillan, que é uma, uma editora, né? Internacional, e que, na verdade, é fruto da minha tese de doutorado, que foi defendida na Universidade de Oxford Brookes, na Inglaterra, e que se transformou nesse livro, né? Então, é um livro que está em inglês e que a proposta é que a gente consiga, mais para frente, fazer a tradução dele, né? Então, vamos lá. Qual é o tema do livro, né? O livro ele é um estudo comparativo das relações de dominação que permeiam a implementação de grandes projetos urbanos relacionados a mega eventos esportivos no Brasil, na África do Sul e na Inglaterra, né? Nesse âmbito, a obra tem o seu foco na análise das diferentes estratégias de governança urbana utilizadas exatamente para expulsar comunidades de trabalhadores de suas terras, com especial atenção dada às fundamentais distinções de contexto e distinções históricas entre centro e semi-periferia do sistema mundo, né? Então, é uma obra que, portanto, fala do problema das remoções, né, relacionadas e justificadas pelos mega eventos esportivos em diferentes partes do mundo, em especial no Brasil, na África do Sul e na Inglaterra. A metodologia, né, o livro ele primeiro mobiliza um arcabouço teórico gramsciano, né, baseado na obra de Antônio Gramsci, e especialmente dedicado à consideração da interação entre uso da coerção, né, e o uso do consenso na atuação do Estado capitalista, né? E assim, né, permitindo realizar um detalhado exame das relações de poder que deram forma, né, que conformaram tanto a construção dos Parques Olímpicos de Londres e do Rio de Janeiro, quanto que também deram forma ao resultado das reformas nos estádios do Maracanã, no Rio de Janeiro, e do estádio de Ellis Park, em Joanesburgo, né? Então, portanto, utiliza-se esse arcabouço teórico gramsciano exatamente para tentar entender um pouco desse equilíbrio instável entre uso de coerção, por um lado, e o uso de construção de consenso para viabilizar remoções relacionadas a esses projetos que eu mencionei, né? Esses projetos eles estão ou justificados, eles estão relacionados, né, ou a Jogos Olímpicos ou a Copas do Mundo, né? Então, o projeto Ellis Park, de reforma de Ellis Park de Joanesburgo, a Copa de 2010, o projeto da reforma do Maracanã, a Copa de 2014, o Parque Olímpico de Londres, a Olimpíada de 2012, e o Parque Olímpico do Rio, Olimpíada de 2016. E, para isso, foram primeiramente entrevistados agentes diretamente implicados nesses respectivos projetos, né? Então, agentes governamentais, agentes empresariais e agentes não governamentais foram entrevistados para cada um desses casos, né? Além disso, foram também coletados documentos institucionais, né, e notícias diretamente relacionadas a esses respectivos projetos e a esse processo de remoção. Então, essas três grandes fontes, né, entrevistas, documentos institucionais e notícias, foram processadas, né, e analisadas a partir de diferentes técnicas de análise de conteúdo que buscaram identificar as diferentes táticas de remoção utilizadas em cada caso, mas não só isso, também hierarquizando cada uma dessas táticas de acordo com o grau de importância dado a cada uma delas pelos diferentes agentes envolvidos, né? Quais são os principais resultados? Os principais resultados, eles apontam que, de uma maneira geral, houve um maior predomínio de táticas com uma maior tendência coercitiva nos casos brasileiros, né? O caso do Parque Olímpico, o caso do Maracanã, e também no caso sul-africano, do estado de Ellis Park, né? Por outro lado, no caso londrino, houve o predomínio de táticas
mais voltadas à construção de consensos e, portanto, de caráter mais ideológico, né, em detrimento daquelas táticas mais coercitivas, né, mais violentas. A obra, a partir desses resultados, conclui que, para entendermos por que o uso do aparato coercitivo se sobressai nos casos brasileiros e no caso sul-africano examinados, faz-se necessário levar em conta a existência do que eu tenho chamado de complexo semiperiférico de dominação, onde as classes dominantes recorrentemente enfrentam as chamadas crises de hegemonia, né? Nos termos colocados por Antônio Gramsci, ou seja, elas dominam, mas elas não lideram, né? Elas têm uma dificuldade em liderar as demais classes, né? Do ponto de vista da construção de uma hegemonia, né? E essas crises de hegemonia elas só podem ser momentaneamente contornadas através da exacerbação da violência contra as classes subalternas, né? Então essa é uma questão histórica, é uma questão colocada pela própria história das formas de dominação usualmente utilizadas na África do Sul e no Brasil, né? E nesse contexto de recorrentes crises de hegemonia que só podem ser momentaneamente contornadas através da exacerbação da violência, os chamados espaços cinzentos urbanos, né? Ou seja, aqueles espaços que ficam entre a legalidade e a ilegalidade, né? Que são usualmente habitados pelos mais pobres, eles desempenham um papel fundamental na viabilização dessa violência institucional exacerbada e, portanto, também da acumulação por expoliação mais abertamente violenta, né? Então, portanto, a conclusão é que há uma acumulação por expoliação nos 4 casos, né? Mas ela é muito mais abertamente violenta nos casos sul-africano e brasileiro, exatamente por conta desse déficit de hegemonia, dessas crises recorrentes de hegemonia que ocorrem na periferia e na semiperiferia do sistema mundo.